A graça de Deus estava sobre ele, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus passou a infância em uma aldeia bem simples. Ele aprendeu a profissão de seus pais. Jesus se destacava das outras crianças, porque era carinhoso e amável. Ele ouvia os mais velhos com atenção e sempre obedecia, brincava com as crianças, era amigo de todos e cuidava dos animais com muito carinho. Naquela época, só os meninos iam para a escola, mas a escola era diferente. Funcionava dentro da sinagoga. Lá, muitas vezes, ensinavam regras aos homens e não só as coisas de Deus. Por isso, o Espírito Santo ajudava Maria, sua mãe, a ensinar Jesus em casa. Um dia, durante uma festa em Jerusalém, Jesus encontrou em uma sala com os rabinos. Ele começou a fazer perguntas e a conversar com eles. Todos ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Seus pais, Maria e José, já estavam voltando para casa e não perceberam que Jesus tinha ficado para trás. Eles voltaram e 3 dias depois eles o encontraram no templo falando com os doutores da lei. Todos estavam impressionados com o conhecimento dele. Eu imagino como deve ter sido incrível crescer com Jesus e ser amigo dele quando criança. Agora eu vou passar para a tia Vivi, que vai contar mais sobre a vida de Jesus. Feliz sábado novamente. Gente, eu preciso me controlar. O nosso pastor Davi, ele tem um titiquinho desse tamanho, que ele falou pra mim que já é desbravador. E a gente, teve uma vez que ele foi lá pra chácara com a gente, né? Nós estávamos descendo lá pro rio. E aí ele falou assim, eu falei assim, olha, você não vai ficar com medo, Micael? Ele falou assim, não, tia, eu sou corajoso, eu sou desbravador. Gente, é um negocinho desse tamanhozinho assim, ó. E a vontade que dá de falar coisinha fofa da titia, mas a gente não pode, porque ele já tem postura de homenzinho. E quando nós vemos uma coisa assim, não dá vontade de falar que coisinha mais linda. Mas já é um homenzinho, gente, a gente precisa respeitar isso. Mas Deus abençoe, viu? Pela sua coragem, pela sua dedicação, pela linda mensagem que você trouxe. Nós vamos fazer mais uma oração para continuar.
especial aqui. Júlio, ele tem 26 anos, ele está com câncer no cérebro. Vamos... quem tem caneta aí, irmãos? A gente sempre fala isso, vamos lembrar de orar, mas a gente não lembra. Pega uma caneta e anota em algum lugar aí, de vocês lembrarem. Eu vou pegar o papelzinho e vou levar comigo, vou orar por ele, pelo Júlio. Neto, né? Neto da irmã Leona. Vamos anotar e nos lembrarmos de orar por ele durante a semana, né? Durante os dias aí, que Deus possa cuidar com a seus santos braços de amor. Beleza, irmãos? Então, nesse momento, vamos curvar as nossas frontes para orarmos. Poderoso e eterno Deus, bendito seja o seu santo nome. Agradecemos, Senhor, porque nós vemos da forma maravilhosa como o Senhor tem usado as crianças, meu Deus. O Senhor continue abençoando-as e pedimos nesse momento, de uma forma muito especial, Senhor, pelo Júlio, que os seus santos anjos estejam com ele, Senhor, que o seu Santo Espírito esteja com seus familiares também, Senhor, e que se for da sua vontade, para a honra e glória do seu santo nome, que o Senhor possa trazer cura para ele, mas principalmente a cura espiritual, que é o que todos nós precisamos também. O abençoe, pedimos e agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Eu vou começar fazendo uma pergunta ali. A primeira imagem já está lá. Pode apagar um pouquinho, gente? Tira a imagem um pouquinho. Tirou? Ah, beleza. Só eu também. Fechou. Gente, eu quero perguntar para vocês, crianças, não sei se vocês chegaram a ver aqui, como vocês imaginam que Jesus era? Barbudo? Vocês acham que ele era gordinho? Não? Magrinho? Não? Nunca parou para pensar em Jesus, como que ele se parece? Vocês já pararam para pensar na aparência que Jesus tinha? Quando a gente pensa em Jesus, eu tenho essa imagem, né? Pode soltar, fazendo, por favor. Eu penso nessa imagem. Quando eu era criança, eu nunca esqueço disso, gente. Alguém já ouviu falar da LBV? Tinha a Legião da Boa Vontade, uma imagem de Jesus com o olho azul, um adesivo que tinha por todos os lugares, e a minha mãe colou no armário da cozinha. E sempre eu olhava para aquela imagem, aquele Jesus com aquele cabelo mel, com aqueles olhos azuis, bem caucasiano, né? Então acabou que eu gravei essa imagem de Jesus para mim. E aí eu encontrei essa, assim, que eu achei que esse olhar tem um olhar muito bonito, né? Então quando eu penso em Jesus, eu imagino assim. Vocês imaginam assim também? Vocês imaginam diferente ou assim também? O que vocês acham? Mais ou menos? Os historiadores, arqueólogos que estudam, né, a população naquele período, eles imaginam que Jesus era um pouquinho diferente devido às características do povo. A gente não pode falar do Brasil porque tem uma mistura danada, né? Mas se a gente for tipo assim, lá no Japão, todos têm mais ou menos a mesma fisionomia, né? Não são iguais, mas têm semelhanças. Então, a partir disso daí, eles geraram uma imagem do que poderia ser a semelhança de Jesus. Pode soltar. Olha só, bem diferente do que a gente imagina, né? Um nariz um pouco maior, que é característica do povo de lá, pele mais queimada do sol, os cabelos mais encaracolados. E essa é a imagem que eles acham que pode ser parecida com uma imagem que Jesus tinha. Mas eu queria perguntar para vocês, crianças, e para vocês adultos também. Vocês já imaginaram Jesus criança? Pode soltar a imagem. Olha só, um menininho desse tamanhozinho assim, já pararam para pensar em Jesus criança? Como é que ele era? O que ele gostava de brincar? O que ele gostava de comer? Qual que era o passatempo preferido dele? A Bíblia não traz muitas coisas, né? Como o Enzo disse, né? Mas nós temos algumas coisas aqui que a gente pode ressaltar. Isaías 53, verso 2, eu acredito que seja o único verso da Bíblia, eu dei uma pesquisada. Se vocês souberem de mais algum, me falem. Que diz
aparência, né, foi depois dos 40 dias ali em jejum no deserto. Isaías 53, verso 2. Meu servo cresceu em sua presença, como broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua presença. Nada Muito bem. Aqui vem dizendo que não havia nada de majestoso, nada de muito belo, assim, que pudesse atrair, né? Que a gente pudesse sentir vontade de ficar perto deles, que não era assim muito, com aparência muito bonita, mesmo porque depois de 40 dias, né, passando fome, o sol, né, que judia da pele, mas tinha algo muito especial em Jesus que nós podemos ver na Bíblia através dos relatos, que podia trazer multidões até ele, né? E aí esse texto é um que fala aí da aparência de Jesus. Mas Jesus criança, né? Como eles dizem, ele morava numa pequena vila nas montanhas. O capítulo 7 do Desejado de Todas as Nações vem dizendo que ele era amável, que tinha uma paciência imperturbável. Que palavra diferente, né? Uma paciência imperturbável. Ele era firme em seus princípios e tinha uma cortesia desinteressada. O que é cortesia desinteressada? Você sabe o que é ser cortês? Quando a gente é cortês, é quando a gente ajuda as outras pessoas. Só que às vezes a gente ajuda as outras pessoas pensando em ganhar alguma coisa em troca. Quando a gente diz que é uma cortesia desinteressada, é que você está fazendo para alguém e não pensa em receber nada em troca. Tudo que Jesus fazia para as pessoas era por puro amor e carinho que ele tinha pelo próximo. Então a gente vê assim que Jesus era maravilhoso, né? Ele teve uma excelente educação. E como o Enzo comentou, que a educação religiosa nos tempos bíblicos, ela era cheia de matéria e tanta coisa, tantos ritos, tantos princípios, que nem o céu reconhecia tudo aquilo, gente. Nem os habitantes do céu entendiam o que estava acontecendo ali. Era muita coisa, muito preceito, e aquilo ali, o que acontecia? Tirava o tempo dos alunos para ter uma comunhão a sós com Deus. Era tanta coisa para fazer, era tanta coisa para estudar, que aquilo ali sufocava eles em tantos ritos e preceitos, que as pessoas, aquelas crianças, aqueles jovens não tinham tempo para estar em comunhão com Deus. Então foi exatamente por isso que Jesus estudou aos pés de Maria, lendo lá os pergaminhos do Antigo Testamento. Era assim que Jesus estudava. E ele pôde ter mais tempo de comunhão com Deus. Jesus amava estar em contato com a natureza. Isso nós podemos ver, né? No momento que ele já é adulto e começa a falar por parábolas, né? Explicar para as pessoas através de parábolas. Então todo esse aprendizado ele teve na sua infância, na sua adolescência. Ele gostava de apreciar e observar a natureza. Quando nós buscamos uma comunhão com Deus, não é só pelo estudo também. As crianças, vocês adultos, precisam ter um tempo a sós com Jesus. Precisam buscar Ele em oração, precisam estar em contato com a natureza, assim como o pequeno Jesus fazia. Eu separei aqui alguns personagens, só para a gente entender o que é a Bíblia, o Antigo Testamento queria ensinar para aquelas pessoas e eles estavam tão longe da vontade de Deus. Olha só, a importância de nós estarmos conectados com Jesus nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. Um desses personagens é Sansão. Sansão, ele buscou a Deus no momento mais difícil da vida dele, né? Já sem a força, sem poder enxergar, Deus foi lá e usou ele de uma forma poderosa, mas ele buscou a Deus no momento difícil. Jonas também, né, enquanto esteve lá no ventre daquele peixe, ele buscou a Deus. No momento de desespero, ele buscou a Deus e teve um livramento e foi usado de uma forma poderosa. Salomão também,
quando ele estava com aquela responsabilidade, agora eu vou ser rei no lugar do meu pai. Meu pai fez um projeto maravilhoso durante a vida dele, agora eu preciso continuar. O que ele fez? Ele buscou a Deus e pediu sabedoria. E foi um rei maravilhoso. Até que ele se desviou um pouquinho, mas ele começou da forma correta. Ana também, o momento de mais angústia dela, que ela queria ter muito um bebezinho, um filhinho, ela clamou a Deus, ela foi lá sozinha no cantinho dela e teve o seu momento com Deus. Mas nós devemos buscar a Deus somente nos momentos de aflição, de angústia? Não, todos os momentos da nossa vida. Sim. Aqui Jesus não tem, então vamos lá. Então, mais vai pra frente. Gente, calma aqui, para a tecnologia eu sou um pouquinho atrasada. Isso. Eu quero que vocês me digam, assim, a partir dessa imagem, que personagem bíblico vocês acham que eu vou comentar agora? Andava com Deus, dica? Vamos lá. Gênesis capítulo 5, verso 24. Até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Olha só, olha que texto incrível, né? Ele andava em comunhão com Deus todos os dias, até que um dia ele desapareceu. Porque Deus levou ele para morar junto com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Enoque, ele tinha uma comunhão constante com Deus. Ele andava conversando com Deus. A comunhão dele era tão grande que um dia Deus levou ele junto com ele. E a gente vê assim a importância, né? Como a própria palavra de Deus já apontava para essa necessidade de nós termos comunhão com Deus, de nós ensinarmos os pequenos a ter esse momento de comunhão com Deus também. Isso agora eu acerto. Agora eu vou acertar. Esse eu vou tentar, vou deixar um tempinho para vocês tentarem adivinhar qual é esse personagem. Não, gente, nós estamos falando de comunhão com Deus. Vem que o branco também tinha. Não. Também não. Já está no desespero. Jó. Esse personagem é Jó. Vem dizendo, né, de Jó. Vamos ler, gente. Vamos abrir a Bíblia. Jó capítulo 1, verso 5. É incomum, né? Eu achei assim, eu estava elaborando o sermão e a gente pensa em personagens que tinham uma comunhão com Deus e eu pensei em Jó e a gente geralmente não pensa nesse personagem, né, como um exemplo de oração e comunhão. Mas nesse momento nós vamos ver por quê. Quando terminaram esse dia de festa, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los, levando-se de manhã bem cedo e oferecia o local em favor de cada um deles. Vou pensar, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Esse é a prática habitual de Jó. Isso, eu achei bacana o finalzinho aí. Essa era a prática habitual de Jó. Ele tinha esse hábito, né, de queimar incenso pelos filhos dele. Pode ser que alguns dos meus filhos tenham pecado.
ele tinha essa preocupação, né, e amor pelos filhos dele, estava sempre em comunhão com Deus, intercedendo pelos filhos dele. Olha a importância de vocês, pais, estarem buscando a Deus as bênçãos para os filhos. Vamos lá para o nosso último personagem. Isso é certo. Esse é fácil. Aê! Isso! Muito bem, Daniel. Ele não ouviu, foi sincero, gente. Aqui, olha, ficou aqui se esforçando para lembrar e se lembrou. Daniel, e nós conhecemos muito bem essa história. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel tinha uma comunhão com Deus sistemática, né? Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, joelhou-se no quarto do andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Muito obrigada. Olha só, gente, nós vemos aqui muitos aspectos interessantes, né? Ele orava todos os dias, dava graças a Deus. Às vezes a gente pede muito, mas a gente precisa lembrar de agradecer. Irmãos, isso é um hábito que cura. Eu trago isso porque de uma experiência na minha vida. Todos os dias ao acordar, pense em pelo menos 3 coisas que vocês podem agradecer a Deus. Gente, um coração agradecido é uma fonte de cura para a nossa vida. E ensine suas crianças também a agradecer, que às vezes nem mesmo em meio a tantos problemas e dificuldades, nós sempre temos alguma coisa a agradecer ao nosso Deus. Como de costume também foi mencionado aqui no caso de Daniel. E eu acredito que esse hábito que ele tem, ele não adquiriu quando ele era já uma pessoa mais madura. Eu tenho certeza de que esse hábito foi ensinado pelos pais dele desde pequenininho. E ele continuou com esse hábito até a maturidade dele. Então é algo muito importante nós ensinarmos coisas boas para as crianças nessa idadezinha. O pastor Daniel falava, eu achava bem importante, né? Massa mole, né? É um momento que eles absorvem e eles levam para a vida inteira. Então, tudo que vocês colocarem nessa faixa etária, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ensina e transmite para eles, né? Eles vão levar para a vida toda. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E nós vemos que a educação dele foi tão eficaz que naquele momento, deixa eu correr ali, que eu troquei a ordem dos meus slides, mas está tudo certo. Que naquele momento que o Enzo comentou, né, que ele se perdeu dos pais e foi encontrado no templo, ele estava falando por igual com aquelas pessoas estudiosas, com aqueles sábios, né? De uma forma igual. Olha só, isso tudo se devia ao fato da educação dele nos pés, né? Juntamente com a mãe dele. E a gente vê isso também se refletido na vida adulta dele, né? Quando ele foi perseguido lá no deserto, ele foi tentado, ele mencionava os textos bíblicos, ele estava sempre citando o Antigo Testamento, ele reproduziu tudo o que ele criou, o que ele fez, mas que ele precisou reaprender aos pés da mãe dele. E também outra coisa que o Enzo comentou, e eu vou aprofundar agora nesse assunto, era sobre o trabalho. O pai dele era carpinteiro. E ele aprendeu o ofício. Aqui no Desejado de Todas as Nações vem dizendo que até o uso das ferramentas, Jesus procurava usar da melhor forma possível. O trabalho dele buscava e procurava ser o mais perfeccionista, fazer o melhor em todas as coisas, porque ele havia aprendido isso dos pais dele. Ele tinha esse desejo no coração, desde pequenininho ele já tinha esse hábito de fazer o melhor. Aqui vem dizendo que enquanto eles estavam trabalhando, de repente cansados, fatigados, ouvia-se um cântico de louvor e adoração.
Jesus cantava para acalmar, alegrar os corações tristes e cansados. As pessoas eram atraídas para Jesus. E desde pequenininho também, ele lia, né, nas sinagogas de manhã, nos sábados pela manhã, levava mensagem como eis o trouxe hoje. Então, olha só que bacana, gente. Nós devemos seguir esse exemplo, né? Colocar os nossos filhos a terem funções. Se eu não me engano, é no livro Educação ou Pais Preparados, Filhos Vencedores. Não lembro qual desses dois aí. Mas Ellen White menciona que você precisa ensinar o seu filho a arrumar a cama todos os dias, ter esse hábito. Mas assim, não só arrumar a cama, mas fazer isso de uma forma rápida e eficiente. Porque você já vai estar preparando ele para a vida. Os nossos filhos precisam ser preparados para a vida, né? Para eles serem proativos, eficientes, para eles fazerem as coisas da melhor forma possível. Gente, e não é algo que é cansativo, não é algo que fadiga, que deixa eles cansados, estressados. Tem que ser de uma forma que traga alegria para eles. Eu trouxe um videozinho curto aí, vocês podem soltar para mim? Gente, olha só para vocês terem uma ideia, para a gente poder refletir um pouquinho e analisar. É bem curtinho. Se tiver um áudio, pode colocar. Tem que preparar bem, para a louça bem limpinha. Vai ficar bem limpinha, porque tá. Ele vai ensinar a mãe dele também. Entendeu, mãezinha? Aham. Tá tudo no dedo, até cobrir aqui, sabonete. Até tá cobrindo com isso aqui. Tá entrando. Aí, terminou? Pega. Gente, isso aqui é o tamanhozinho da criança. Ele estava cansado, ele estava aborrecido, ele estava feliz, ele estava cumprindo uma atividade, se divertindo. A gente deve ensinar isso para as crianças também, não é crime não, gente. Nós estamos só apenas preparando, né, os nossos pequenos para serem excelentes adultos, para não sofrer na maturidade. Olha só, eu li esse texto e está no Desejado de Todas as Nações também, no capítulo 7, falando sobre a vida de Jesus. Prestem bastante atenção. Sua vida simples e tranquila nos ensina uma importante lição. Quanto mais livre estiver uma criança do entusiasmo artificial, e quanto mais ela estiver em harmonia com a natureza, mais favorecida ela estará para desenvolver não somente o vigor físico e mental, mas também a força espiritual. Olha só a importância, gente. Eu fiquei pensando aqui, né? Entusiasmo artificial. Mais ou menos em torno de 1840, eu não lembro, não sei bem o período, nos anos de 1800, que foi escrito esse livro. Algum tipo de entusiasmo artificial, eu não consigo pensar, mas eu penso que isso foi escrito pra gente hoje. O videogame, o celular, a criança fica horas ali, naquela adrenalina, com o corpo totalmente parado, não está desenvolvendo nenhum músculo, está estragando a visão, está escravizando. Nossas crianças estão sendo escravizadas. Então, o pedido, o conselho é esse, né? Levem os seus filhos para a natureza, ensinem eles a ter uma comunhão com Deus, eles buscarem a Deus em oração, a serem proativos, eficientes. Isso não é castigo, isso não é abuso, isso é saúde e vitalidade para os nossos pequeninos. E com certeza, eles vão crescer em graça para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, pais, a cada um de nós, irmãos também, que somos responsáveis pelo desenvolvimento das nossas crianças, né? Que Deus possa nos usar de uma forma poderosa e sábia na educação dos nossos pequenos.